Quando eu falo que faturamento não é tudo, muita gente torce o nariz. Mas você sabia que existe uma empresa que faturou vezes menos que o Magazine Luiza e conseguiu lucrar 6 vezes mais? Pois é. Enquanto o Magazine Luiza, uma empresa de capital aberto, movimentou cerca de 65 bilhões em vendas em 2024 e lucrou aproximadamente 449 milhões, a Havan, com um faturamento próximo aí de 16 bilhões, lucrou 2,69 bilhões. Como que isso é possível? Pois é, a resposta vai mudar completamente a forma como você enxerga a gestão de empresa. Principalmente se você vive essa dicotomia de empresário tá sempre errado, funcionário tá sempre errado, funcionário tá sempre certo, empresário tá sempre certo. Tá? A gente precisa ter a mente aberta para entender como que a Havan consegue fazer isso. Fica até o final aqui que eu vou te mostrar que o problema de muitas empresas não é vender pouco. É pior do que isso, para te falar bem a verdade, tá? Primeiro que o faturamento não paga a conta, né, gente? Existe uma obsessão, assim, no mundo dos negócios por faturamento. Todo mundo quer dizer que faturou 6 dígitos, 7 dígitos, milhões, bilhões, mas faturamento não gera riqueza. O que realmente importa é quando sobra, depois que a gente paga tudo. Em 2024, a Havan teve uma margem líquida de 17%, enquanto o Magazine Luiza ficou perto do 1,2%. Percebe a diferença? Não basta você vender muito, você precisa transformar essa venda em lucro. E é justamente aqui que entra um detalhe que pouca gente comenta sobre a Havan e que eu quero trazer como ponto desse vídeo. As pessoas podem ser o maior investimento da sua empresa e isso não é conversinha não, tá? Uma coisa que sempre me chama a atenção quando eu faço um vídeo falando da Havan, ou quando até eu tô rolando o feed e tem vídeos ali falando da Havan, são os relatos dos funcionários. Porque uma coisa é a empresa falar bem de si mesma, outra coisa é funcionário falando bem de empresa, o que é raro hoje em dia. Muitos destacam salários competitivos, oportunidade de crescimento e um ambiente de trabalho muito positivo. Inclusive eu já vi pessoas falando, saí da Havan, queria voltar. Tem uma lógica, gente, de gestão por trás disso, né? Quando uma empresa ela entra em dificuldade, normalmente qual que é a primeira decisão que as pessoas tomam? Isso eu vi muito quando eu trabalhava aí em consultorias e etc. Corte de pessoas, vamos cortar pessoas, reduzir salário, não reduzir o salário da pessoa, mas demitir uma pessoa mais cara e contratar uma mais barata, demitir um profissional com experiência e contratar um estagiário. Nossa, isso eu vivi demais. Diminuir benefícios. Só que isso gera um efeito totalmente contrário daquilo que a gente quer, porque muitas vezes a economia que você faz fazendo isso, ela é tão pequena versus o resultado que você pode ter agindo diferente, você acaba tendo. Vamos pensar que você tirou um profissional que tem experiência e contratou estagiário. Gente, o estagiário, ele tá ali para aprender, ele não tá ali para resolver problema. Então, obviamente que você vai ter mais erro, você vai ter mais necessidade de treinamento, você vai ter... Tudo isso custa dinheiro e é um dinheiro invisível, né? Os empresários não enxergam. Às vezes a empresa ela acha que ela está economizando, mas ela só está perdendo eficiência. Uma coisa que um funcionário, um analista, um consultor faria em 2 horas, um estagiário vai levar 6 para fazer, né? E isso não é economia. Então, eu acho que esse é muito dos erros, assim, dos empresários. Eu costumo dizer que muitas empresas, elas não quebram porque elas vendem pouco. Elas quebram porque elas administram mal. Uma operação ineficiente, ela pode vender bilhões e ainda assim entregar um lucro muito pequeno. A Havan, ela tem uma filosofia bem clara, né? Ela tem um controle extremamente rígido de custos. Ela tem uma baixa alavancagem, porque hoje em dia se fala muito nisso, né? Alavancagem, como se isso fosse benéfico para todas as empresas. Ela tem uma forte geração de caixa e uma operação extremamente disciplinada. E é por isso que ela consegue converter uma parcela muito maior de venda em resultado. No fim das contas, o cliente ele não compra porque a empresa cortou o salário. Ele compra porque ele foi bem atendido, porque ele teve dedicação, porque ele viu disponibilidade, porque ele encontrou o produto certo, porque ele teve uma experiência boa. As pessoas que compram procuram experiência. E quando você corta pessoas que são essenciais na sua operação por corte de custo, você perde eficiência. Então, tem uma frase que resume muito isso.
As empresas lucrativas não são necessariamente as que mais vendem, são as que administram melhor. E quando a gente olha os números da Havan, a gente percebe, e olha também, né, esse feedback dos funcionários, a gente percebe exatamente isso. Ela não precisou ser a maior em faturamento. Inclusive, a minha mãe, outro dia comentou, minha mãe de São Paulo, tá aqui comigo em Ribeirão Preto, e ela falou, nossa, Débora, por que será que não tem a Havan em São Paulo? Veja bem, eles nem estão no maior mercado que é São Paulo, né? Então, o lucro deles não vem disso, né? O lucro deles vem de uma filosofia totalmente diferente. Claro, vai ter gente aqui que, mas eu tava na van e foi ruim. Eu não tô dizendo que isso é 100%, mas existem exceções. Mas a filosofia da empresa ela é bem diferente do que eu vejo no mercado. E você? Você acredita que investir nas pessoas pode ser um dos fatores que ajudam a sua empresa a ser mais lucrativa? No momento em que a gente está vendo pessoas, vamos demitir quem não curte no Instagram, vocês acham que esse tipo de ação é o que faz com que um funcionário ele tenha um ROI muito melhor para sua empresa? Eu acho que sim, é assim que eu trabalho aqui e tem funcionado muito bem.